Temperaturas de inverno chegam à Ucrânia. A Organização Mundial da Saúde alerta para os riscos que correm milhões de pessoas. Vários mortos nos protestos no Kurdistão iraniano. A polícia disparou sobre a multidão durante um funeral. Equipas de socorro procuram sobreviventes entre os escombros dos prédios que ruíram em Java, enquanto a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes revê em baixa número de mortos. Iranianos em silêncio no hino, ingleses contra o racismo e sem abraçadeira LGBT, num duelo que foi muito mais do que futebol, no segundo dia do Mundial do Qatar. Kiev enfrenta os primeiros mantos de neve com os receios de não poder aquecer-se neste inverno. Devido aos ataques russos, metade das infraestruturas ou estão destruídas ou danificadas. O consumo de energia está reduzido ao limiar da sobrevivência. A Organização Mundial da Saúde alerta para o risco que correm milhões de ucranianos. Esperamos que mais 2 a 3 milhões de pessoas deixem as suas casas em busca de calor e segurança. Enfrentarão desafios de saúde únicos, incluindo infecções respiratórias como a Covid-19, pneumonia, gripe e o grave risco de difteria e sarampo na população subvacinada. A população de Kherson já está a sentir os efeitos. 10 dias depois de os russos se retirarem da cidade, ainda não há água nem eletricidade. Quando a noite cai, por volta das 16 horas, Kherson mergulha numa escuridão gelada. Esta mãe pergunta como é que puderam fazer isto. Vocês são humanos e compreendem como se sentiriam sem água nem eletricidade. Fazerem isto de propósito. Não é ofensa que sinto, é raiva. Como puderam fazê-lo? As autoridades decidiram retirar civis de Kherson e Mykolaiv por receios de que as condições sejam demasiado severas para a sobrevivência ao inverno. A situação é particularmente difícil também nas regiões de Kiev, Vinnytsia, Sumy, Ternopil, Cherkasy e Odessa. Há sítios onde as temperaturas chegarão aos 20 graus negativos. As forças de segurança dispararam contra manifestantes numa cidade curda do oeste do Irão. Segundo algumas fontes, terão sido mortas 5 pessoas, outras falam de 7 mortos. Há várias dezenas de feridos. É difícil fazer o balanço das vítimas porque, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, os feridos recusam ir ao hospital por receio de serem detidos. A repressão ocorreu durante o funeral de 2 vítimas dos protestos, uma das quais um jovem de 16 anos. De acordo com ativistas dos direitos humanos no Irão, pelo menos 426 pessoas foram mortas e mais de 17.400 presas desde o início dos tumultos em setembro. São pelo menos 103 os mortos na sequência do sismo que abalou a ilha indonésia de Java na terça-feira. As autoridades locais faziam um balanço mais impressionante, 162 vítimas mortais, mas a Agência Nacional de Gestão de Catástrofes veio retificar esses dados. O número de feridos ascenderá aos mais de 400, menos do que os relatados no dia da catástrofe. O tremor de terra de magnitude 5,6 na escala de Richter teve o seu epicentro nos arredores de Cianjur, cidade com uma densidade populacional muito elevada. O terremoto provocou deslizamentos de terra e a derrocada de muitos edifícios. Haverá mais de 2 dezenas de desaparecidos. As equipas de socorro continuam a trabalhar no terreno. Uma sobrevivente contava que se não tivesse agarrado o marido e os filhos, se não os tivesse puxado, provavelmente não teriam sobrevivido. A casa tremia como se estivesse a dançar. Com os hospitais a arrebentar pelas costuras, muitos pacientes foram tratados no exterior. Enquanto continua uma corrida contra o tempo para salvar pessoas soterradas, é certo que o número de vítimas mortais irá aumentar, até porque há dezenas de feridos em estado grave. O governo espanhol reagiu com indignação às imagens de glorificação do fascismo e da ditadura franquista que invadiram as ruas de Madrid nos últimos dias. Vários eventos assinalaram o aniversário das mortes do ditador espanhol Francisco Franco e do fundador da Falange Espanhola, José António Primo de Rivera.
Estas foram as primeiras homenagens a Franco e Primo de Rivera que se realizaram desde a aprovação da Lei da Memória Democrática em outubro, que proíbe a exaltação da ditadura. O ministro da Presidência, Félix Bolanhos, anunciou que estão a ser ponderadas sanções para os responsáveis pelas manifestações. Segundo a nova lei, as multas podem chegar aos 150 mil euros. A Lei da Memória Democrática foi contestada pelos manifestantes, que a consideram uma tentativa de apagar a história de Espanha. Num jogo com mais impacto extra-futebol que jogo jogado, o joelho no chão contra o racismo de alguns jogadores da Inglaterra foi apenas mais um episódio da partida contra o Irão, onde já era notícia a ausência da braçadeira de capitão com um arco-íris no braço de Harry Kane. O inglês envergou uma outra homologada pela FIFA contra a discriminação. Havia mais seleções com a intenção de usar a braçadeira arco-íris, mas viram-se impedidas pela FIFA horas antes do Inglaterra-Irão. O presidente da Federação Alemã acusou a FIFA de ir contra os próprios princípios e de forma autoritária. A FIFA recusou uma manifestação a favor da diversidade e dos direitos humanos. Estes são valores com os quais estão comprometidos, de acordo com os próprios estatutos. Do nosso ponto de vista, isto é frustrante e único na história dos mundiais. Para nós, é uma demonstração de força da FIFA. Dizem-nos que sofreremos consequências desportivas se não cumprirmos a decisão deles. Depois da Inglaterra, também o país de Gales entrou em campo diante dos Estados Unidos sem a braçadeira arco-íris LGBT. Gareth Bale usou uma igual à de Harry Kane. À imposição da FIFA não será alheio o facto de a homossexualidade ser considerada ilegal no Qatar. Para alguns ingleses, a questão passou a ser secundária depois de os Três Leões terem goleado o Irão por 6-2. Mas a intolerância da FIFA continua a ser debatida por todo o mundo e poderá motivar diversos protestos contra a alegada cedência do organismo internacional às exigências do Qatar. Numa estreia mais falada pelas questões extra-futebol do que pelo jogo jogado, a Inglaterra goleou o Irão por 6-2 no Mundial do Qatar. O jogo ficou manchado pelo alegado protesto dos iranianos, que ficaram em silêncio durante o próprio hino, e pela ausência do arco-íris LGBT no braço de Harry Kane. De resto, a eficácia inglesa ofuscou por completo o bis do portista Taremi, a barreira defensiva montada pelo português Carlos Queiroz, e vale para já aos Três Leões a liderança isolada do Grupo B, depois do empate a um golo entre o país de Gales e os Estados Unidos, num jogo onde o galês Gareth Bale também abdicou da braçadeira arco-íris. Esta segunda-feira ficou ainda marcada pela vitória dos 3 vezes vice-campeões do mundo, Países Baixos, diante do Senegal por 2-0 no jogo que fechou o Grupo A. Cody Gakpo abriu o marcador aos 84 minutos e a famosa laranja mecânica fixou o resultado já nos descontos. Os Leões de Teranga não puderam contar com a estrela Sadio Mané e tiveram uma estreia apagada no Mundial. A ausência do segundo jogador mais votado para a Bola de Ouro Mundial revelou-se insuperável para os atuais campeões de África. Adel Halim, Euronews, Doha. O terceiro dia do Mundial tem em destaque as estreias de França e de Lionel Messi no Qatar. A equipa de Didier Deschamps apresenta-se muito desfalcada neste torneio, depois das lesões do central Kimpembe, do médio Kanté e dos avançados Nkunku e Benzema. Mas a presença de Mbappé, Griezmann e Giroud garante poder de fogo suficiente para levar de vencida a Austrália. Os Socceroos são o primeiro adversário dos atuais campeões do mundo e prometem tentar a surpresa. Mas não será fácil para uma equipa que, em 4 presenças em mundiais, só foi além da fase de grupos em 2006. No outro jogo do Grupo D, a Dinamarca estreia-se no torneio diante da Tunísia, em mais um duelo euro-africano neste Mundial. Depois de uma fase de qualificação quase perfeita, os nórdicos são os favoritos. Este terceiro dia do Mundial fica também marcado pela estreia de Messi naquele que poderá ser o último torneio FIFA do argentino. A albiceleste enfrenta a Arábia Saudita no estádio Lusail. Messi admitiu estar um pouco ansioso. Quem não estaria quando se carrega nos ombros a esperança de 45 milhões de pessoas? A curta viagem até ao Qatar prevê também um forte apoio para os sauditas. No outro jogo do Grupo C, o México enfrenta a Polónia, podendo ser este também o último Mundial de Lewandowski, o que tornaria este Qatar 2022
num torneio de emotivas despedidas. Samachu for Euronews in Doha.